Bem, vamos tentar explicar essa analogia, tentar não, vamos explicar, né? Essa analogia aqui, as plantas são como, os animais são como, as cadeias alimentares são como. Então aqui são, são três situações, né? Que a gente deve fazer uma analogia de como os seres vivos, né, obtêm energia através da cadeia alimentar. Então vamos falar assim. As plantas elas captam energia do sol, né? O sol não tem como armazenar energia em alguma coisa aqui na Terra, né? As plantas, através das suas folhas, que fazem um processo chamado fotossíntese, eles produzem o seu próprio alimento, né? E aí, no caso, esse alimento que elas produzem serve para elas mesmas. Tá aí. Então, esse ser vivo que são as plantas, que são os seres produtores, que eles produzem o alimento, eles já ficam com essa energia. Aí, outros seres que são os consumidores, no caso, consumidores primários, que consomem as plantas, os animais herbívoros, no caso, eles pegam essa energia das plantas para si, porque eles se alimentam. Por exemplo, a grama produz a fotossíntese, então essa energia produz seu próprio alimento, né? Então a grama, né? Aí essas plantas que produzem seu próprio alimento são alimentadas, não morrem de fome, beleza? Então aí tem os outros animais que são os consumidores primários que comem as plantas, por exemplo, o cavalo, né? A zebra, pronto. Aí tem os leões, a onça, no caso aqui da nossa região, aqui da Zona Norte, tem muita onça, né? Já come esses animais que comem plantas. No caso, a onça come a capivara, e a capivara se alimenta da planta. A planta são os seres produtores, produzem seu próprio alimento e produzem energia para as capivaras, e as capivaras servem de alimento para a onça, para a cobra, a jiboia, no caso aqui que tem bastante. Então tá aí explicado mais ou menos um sistema da cadeia alimentar. Agora, para seguir essa analogia, vamos fazer o seguinte. As plantas são como, vamos fazer o seguinte, uma situação que é comum aqui para as crianças, né? No caso, às vezes os pais falam muito dessa situação em casa. Bora ver se a criança consegue identificar essa situação numa cadeia alimentar. Vamos dizer que as plantas são como um banco. O seu pai vai no banco, né? Isso aqui é o banco fornece dinheiro para o seu pai, no caso, os animais são como o seu pai, né? Vai no banco e o seu pai pega esse dinheiro e usa esse dinheiro com várias coisas, né? Põe um pedreiro para trabalhar na casa dele, um carpinteiro, né? Já paga o pedreiro, já paga o carpinteiro, já vai na padaria, já compra o pão e já usa esse dinheiro para várias coisas, já mobiliza muitas pessoas com esse dinheiro que seu pai tem, mas ele só conseguiu esse dinheiro porque ele foi no banco. Então é uma situação mais ou menos assim para você entender a distribuição dessa energia que é captada pelas plantas, né? Que o Sol fornece, que o Sol é a fonte principal de energia no planeta Terra, né? Então fornece energia para as plantas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, e alguns animais que comem plantas captam essa energia das plantas, e outros animais que comem as plantas também captam essa energia. Então uma forma bem simples de se explicar esse fenômeno da cadeia, esse processo da cadeia alimentar entre os seres produtores, que são as plantas, e os animais herbívoros, carnívoros, onívoros. Sabemos também, né, que tudo isso que acontece na natureza, né, a natureza ela se renova. A energia vem do sol, vai para as plantas fornecem energia para os consumidores primários, os consumidores primários servem de alimento para os consumidores secundários, né? E não, no caso aqui, isso aqui são esse aqui são os produtores, isso aqui são os consumidores primários, no caso aqui. Então, vamos dizer que todos eles, tanto os produtores como os seres consumidores, né, consumidores primários, secundário, terciário, morrem. Então eles se transformam em quê? Em adubo. Em adubo se transforma em solo, em adubo, o humus, né, no caso que eu falei no outro vídeo, o humus.
matéria orgânica no solo que serve também que serve de nutrientes para as plantas. Então assim a natureza vai se renovando dessa forma. Vai se renovando dessa forma, porque ela é perfeita, gente. É uma coisa assim, é uma coisa extraordinária, um espetáculo de se observar, é uma coisa assim linda, maravilhosa, assim, a natureza, né? Uma vez um professor falou que a natureza também tem dor, tem sofrimento, porque tem os animais que comem os outros, filhotes, né? Um filhotinho de animal, mas tudo isso tem que ser observado com um olhar, né? Com um olhar assim de admiração da grandiosidade que é essa natureza, a grandiosidade da criação, né? Dessa coisa assim que uma coisa depende da outra, se liga com a outra. Às vezes assim, uma forma violenta, por exemplo, uma cobra come um filhotinho de um animal, a gente fica com pena, mas é um processo da natureza, as coisas assim mesmo. Tem que ser olhado com esse olhar de contemplação, né? Não fazer um julgamento, né? Ah, como poderia ser como? Então, como é que você acha que deveria ser? É para ser do jeito que é mesmo. Então, tá aí, beleza? Fui.